Doni, boa tarde. Aqui do campo as aeronaves elas decolam e depois elas pousam trazendo aí os corpos. Hoje foram pelo menos 8 aeronaves que chegaram aqui, 7 trazendo corpos e a última trazendo uma vaca, um boi que foi resgatado com vida da lama e foi atendida aqui pela equipe de veterinários que fez esse atendimento e levou para um lugar em segurança. São muitos militares trabalhando em toda essa extensão. Ontem choveu bastante, então a lama está um pouco mais sólida, está um pouco mais difícil, mas os militares eles trabalharam para poder identificar esses pontos, principalmente na área do refeitório e também na área da pousada, entre os outros pontos também. Sobre os números, 99 corpos foram encontrados, 257 pessoas continuam desaparecidas e 395 foram localizadas. 57 corpos eles foram identificados. O tenente Pedro Ayrara, que é o porta-voz da corporação, porta-voz do Corpo de Bombeiros, ele falou sobre a diferença entre os números de localizados e de pessoas desaparecidas. A gente vai conferir agora. Quando a gente aumenta o número de localizados, a gente tem uma diferença entre localizados e resgatados. Resgatados são aquelas pessoas que estavam realmente em situação de risco, estavam ilhadas no meio da lama e são tiradas daquela situação. Isso é a classificação de resgatados. Localizados são aquelas pessoas, que foram reclamadas pela família como desaparecidos, só que depois foi feito contato e viu-se que a pessoa ela estava sem contato por meio de celular, estava num local que não pegava sinal, não estava conseguindo contato com a família. Essa que é a diferença. Hoje de manhã, os bombeiros trabalharam em várias frentes com a ajuda de cães farejadores, com a ajuda de equipamentos específicos também para poder chegar até os corpos. O repórter Danilo Girundi acompanhou toda essa movimentação. Veja na reportagem. A zona rural de Brumadinho amanheceu encoberta por neblina, o que atrasou as buscas. O primeiro helicóptero chegou ao Parque da Cachoeira às 7h42. Os bombeiros mapearam durante a manhã toda a área atingida pela lama. Toda essa imensa área devastada, onde só tem lama, era uma plantação de hortaliças, aqui na zona rural de Cerradão, em Brumadinho. Nesse momento, os bombeiros estão fazendo um sobrevoo com helicóptero para poder iniciar as buscas do dia. É um trabalho difícil, eles estão olhando a melhor posição para deixar os militares. Ontem à tarde, um temporal atingiu a região e impediu o trabalho das aeronaves. Árvores foram derrubadas e muitos lugares ainda estão sem energia. Hoje, algumas pessoas voltaram para procurar o pouco que restou de suas casas. O seu Abel morava aqui no Parque da Cachoeira. Ele estava em casa com a mulher e com a neta na hora em que a barragem da Vale rompeu. Ele veio procurar algumas ferramentas, as únicas coisas que a lama não levou. A casa foi embora, documento, tudo. Só saímos com a roupa do corpo, não teve pra tirar nada, nem meu carro, não teve direito de ligar e só saiu. O Salvador juntou o que sobrou do que antes era o sustento da família dele. Nesta terra não dá mais para plantar. Não sobrou mais nada, tampou tudo. Tudo debaixo de barro, irrigação, motor. São 2 motores que estão, um está aqui, o outro está do lado de lá, onde que ia irrigar o milho. Antes do acidente, este sítio de fim de semana tinha um grande pomar. Toda a plantação do seu José sumiu. Quando ele viu a lama, só deu tempo de correr. Eu só vi o mato tomando e aquele tempo eu saí de galope correndo. Quando eu cheguei na estrada aqui, a água já estava chegando lá onde eu estava. Perto dali, nós encontramos a família de um sobrevivente. Ele está com o rosto tudo roxo, ele levou 2 lesões, uma desse lado e uma do outro, levou uma lesão no pulmão e ficou no CTI esses dias tudo. Acho que foi ontem que foi para o quarto. Dona Maria está falando do neto dela, o Ronan, de 14 anos. Ele estava nadando em um córrego que foi invadido pela lama. E dizer que quando viu aquela lama chegando pelo dele, ele escondeu atrás de um barranco. Quando ele escondeu atrás do barranco, veio aquela avalanche de lama e levou ele, veio um coqueiro. Ele tentando se salvar, pulou em cima do coqueiro. Quando ele pulou em cima do coqueiro, a água jogou ele longe. Veio um tronco, ele abraçou com o tronco e saiu rolando, agarrado no tronco para ver se salvava. Aí o tronco também ele já não aguentou mais, se soltou e a lama, só nadando no meio da lama enquanto ele aguentou. Quando ele não aguentou mais, eu acho que ele desmaiou, a lama levou ele 500 metros. Ele só escapou por um milagre mesmo, ele está aqui para contar, é um milagre.
Bom, agora está um pouco parado aqui na base porque está tendo troca de equipes. Alguns militares estão indo embora, outros estão chegando. E quem se despede também de Brumadinho é a tropa que veio de Israel. Os 136 militares já voltaram para Belo Horizonte e de Belo Horizonte seguem para Israel, de acordo com o Corpo de Bombeiros, por uma questão logística. Eles consideram que a colaboração de Israel para o resgate aqui em Brumadinho foi um sucesso. Descartaram qualquer problema que houvesse entre as duas equipes, agradeceram muito a colaboração internacional e seria então esse retorno antecipado seria por causa de uma questão logística. Doni. Ana Coimbra, obrigado pelas informações ao vivo. Os bombeiros também se concentram em um local conhecido como Parque da Cachoeira. O repórter Carlos Eduardo Alvim está lá acompanhando o trabalho de resgate neste momento. Carlos Eduardo, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente está aqui no Parque da Cachoeira, que é uma região que também foi muito afetada com o rompimento da barragem. Nós estamos a cerca de 6 quilômetros da barragem que se rompeu e a mais ou menos uns 3 quilômetros do encontro, né, do córrego com o rio Paraupeba. Nessa área aqui, felizmente, as pessoas que viviam conseguiram escapar. São 264 desabrigados até o momento por conta dessa tragédia aqui em Brumadinho. E os trabalhos não param, nós estamos aí no 7º dia. Mais cedo, a gente conseguiu aqui acompanhar a chegada de uma equipe de militares que trouxeram a equipe. São 3 militares que, com muita dificuldade, andam aqui essa região. A lama está muito fofa, está muito macia, porque choveu muito aqui em Brumadinho e os bombeiros trabalham com certa dificuldade. Trouxeram os equipamentos para fazer essa escavação, porque a situação realmente está muito complicada. E aqui essa área foi muito atingida, as casas foram levadas, realmente é uma cena de guerra onde nós estamos aqui, uma situação bem complicada. A gente volta com você, Doni. Carlos Eduardo, obrigado pelas informações. Na sexta-feira, um funcionário da Vale conseguiu escapar da lama pulando uma janela no local onde funcionava a administração da barragem. O auxiliar administrativo Cláudio Pereira dos Santos contou aos repórteres Jorge Soares e Paula Paiva, do G1, como sobreviveu. Tudo ali foi destruído, somente a portaria de pé. A minha sala ficou intacta. Se eu não tivesse pulado pela janela e corrido muito, de qualquer forma, eu creio que com o susto tivesse desmaiado, alguma coisa assim, eu teria sobrevivido por milagre. Foi no intervalo que eu ouvi o barulho. Como era esse barulho? Tó, 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 como se fosse um pneu estourado, mas um pneu grande. Eu imaginei no momento, é um caminhão com pneu estourado sair na portaria. Foi quando eu ouvi um grito desesperador chamando o Cláudio por meu nome, que é a Rosana, recepcionista. Eu cheguei a ver pessoas caindo, não conheci quem, né? Pessoas caiu, parece que machucou a perna e a lama pegou. E todo mundo desesperado, gritando, pedindo os carros. Para espera, desesperador. A Prefeitura de Brumadinho decidiu adiar o início do ano letivo nas escolas municipais. A repórter Juliana Perdigão está no centro de comando das operações de resgate com os detalhes. Juliana, boa tarde. Boa tarde, Doni. Acabou agora a coletiva em que bombeiros, representantes da Prefeitura, Defesa Civil fazem aquela atualização dos trabalhos. Eles informaram que no final da tarde eles vão divulgar um boletim atualizado com o número de vítimas. Essa tragédia em Brumadinho realmente mudou muito a rotina da cidade. A Secretaria Municipal informou aqui que não há previsão para o início do ano letivo. Ele estava previsto para o dia 4 de fevereiro, mas agora ainda não há uma previsão da volta às aulas. Uma outra informação é que vai começar daqui a pouco, às 2 horas da tarde, o cadastramento das famílias que vão receber os R$100 mil doados pela mineradora Vale. São as famílias que perderam parentes ou que estão com parentes desaparecidos. Elas têm que procurar o Espaço do Conhecimento, que fica bem perto aqui de onde nós estamos, na entrada da cidade. Esse cadastramento vai começar às 2 horas da tarde. Uma outra informação é que até agora estão bloqueados da conta da Vale R$1 bilhão e 600 milhões para pagamentos de indenizações e acordos trabalhistas. Esse bloqueio foi feito pelo Ministério do Trabalho. Agora nós vamos mostrar como foi hoje o trabalho dos voluntários. A repórter Fabiana Almeida acompanhou esse trabalho. Vamos ver. Garrafas d'água, colchões, roupas, material de higiene vieram de todo o Brasil. Aqui tudo é separado no ginásio da igreja e depois é encaminhado às famílias que precisam. O Tiago está no comando. E lá a gente está fazendo um levantamento de famílias que foram desabrigadas e a demanda dessas doações que eles necessitam para a gente poder organizar e depois encaminhar até elas. Então a gente tem
Muito trabalho, pouca hora de sono, mas Deus fortalece a gente aqui. O Mike trabalha em outra cidade, mas tem família em Brumadinho. Para servir a quem precisa, ele foi liberado do trabalho pelo chefe. Falou que quanto que eu precisasse, eu poderia ficar aqui. Quem tem cabeça para trabalhar? Você só pensa aqui, você só pensa nos seus amigos, você só pensa na sua família, você só quer dar um abraço. Esse é o nosso papel agora. Tem funcionários de outras unidades da Vale que também estão em Brumadinho. Voluntários vieram de toda parte. Tem gente cuidando dos animais que ficaram sem casa e sem alimento. Tem também voluntário para dar um abraço de conforto e uma palavra amiga. O Lucas é pastor em São Paulo e está ajudando no amparo às famílias no velório das vítimas. A gente tem uma visão de que a cidade inteira está de luto. Então a gente tem passado nos comércios e a gente percebe que cada pessoa que nos atende, cada pessoa que está ali trabalhando está de luto, mesmo estando em serviço, perdeu algum parente, perdeu algum ente querido. Então a gente tem tentado dar esse suporte também, mesmo fora do ambiente de velório e cemitério. Esta tropa de bombeiros civis veio ontem de Guaratinguetá, interior de São Paulo. São todos voluntários e vão reforçar as buscas. Outros 10 bombeiros voluntários vieram de outras cidades. Conseguiram alojamento numa ONG que desenvolve um projeto de música para crianças de escolas públicas de Brumadinho. O Marcelo, que deixou a família no Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas da tragédia, dorme no espaço cedido pelos novos amigos. Tenho um filho de 6 anos, né? Deixei ele em casa, a esposa e tudo mais, mas a gente está aqui com o coração, acho que é o que vale mais, né? Como as salas de aula viraram abrigo, as oficinas musicais são no quintal. As atividades da ONG são realizadas também na comunidade rural do Córrego do Feijão, uma das regiões mais atingidas pela tragédia. Depois do rompimento da barragem, essas crianças estão recebendo um atendimento ainda mais especial. A música tem ajudado a amenizar um pouco do sofrimento. E esse projeto estão ajudando realmente as crianças, sim, estão distraindo as crianças, porque vocês deu para perceber um cenário de guerra, praticamente de guerra. É através da arte, através da música, através de um abraço, através de uma palavra, a gente tentar levar esse conforto aí, né? É para amenizar essa dor que é tremenda, tremenda. As análises feitas na água do rio Paraupeba já indicam riscos à saúde. A informação é do governo de Minas, que orienta que a água bruta, a que é retirada do rio sem o tratamento, não seja usada. Vamos ao vivo a Pará de Minas. Quem está por lá com todas as informações é a Marcela Mesquita. Oi, Marcela, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde. Essa determinação do governo de Minas vale para o trecho entre Brumadinho e Pará de Minas, são 91 quilômetros. Técnicos da empresa de assistência técnica rural e também do Instituto Mineiro de Agropecuária estão percorrendo algumas fazendas, orientando os produtores rurais para não usar essa água direto do rio. E também para poder conter essa situação, tentar barrar a mistura de água e rejeitos sólidos, material que tem descido aí pelo rio. A Vale está tentando instalar barreiras de contenção. Elas servem como filtros para evitar que os rejeitos, como argila, sigam o leito do rio. Ontem foi montada uma das barreiras e hoje devem ser montadas as 2 outras barreiras. Esse trabalho tem sido feito próximo à central de captação, próximo ao rio Paraupeba também, e a cidade aqui tem cerca de 100 mil moradores. A empresa responsável pelo abastecimento, a Águas de Pará de Minas, informou que já suspendeu o abastecimento pelo rio Paraupeba, porém a situação ainda está controlada na cidade, não há um risco de desabastecimento, segundo a empresa, porque 2 ribeirões ainda dão conta desse serviço. A empresa só pede para a população usar essa água de forma consciente para não ter nenhum problema aí no futuro, viu, Doni? Tá certo, Marcelo, obrigado. A Prefeitura de Congonhas, em Minas Gerais, anunciou que foi suspenso o funcionamento de uma barragem vizinha à cidade. A barragem Casa de Pedra pertence à CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Segundo a Prefeitura de Congonhas, a barragem é uma das maiores do mundo em áreas urbanas. A principal preocupação é porque ela fica bem perto da cidade e está num nível mais alto, o que torna um possível vazamento ainda mais perigoso. Congonhas fica a 53 quilômetros de Brumadinho. A Prefeitura informou que houve um acordo com a CSN